bem-vindas ao Casa Firme. A Mais, agora acabei de gravar, inclusive, o vídeo, é mais essa direção de amor. Eu vejo o Senhor tratando a gente com amor. Quando Ele manda palavras como essa, Ele manda socorro, auxílio. E todos nós precisamos de socorro. Talvez você não precise de socorro neste momento, mas uma hora você vai precisar. Você vai precisar se lembrar da palavra do Senhor, da direção do Senhor. E essa palavra, eu tive um insight dela assim na mente, porque na verdade toda vez que eu li essa passagem, ela mexia muito comigo. Que mostra o poder inimaginável do Senhor Jesus. E domingo nós falamos de Jesus, e hoje nós vamos falar de Jesus de novo, porque não há ninguém como Ele, nunca houve, nunca haverá ninguém como Ele. Ele tem o poder das duas formas. Ele tem o seu lado humano e Ele tem o lado Deus, que é o nosso Cristo. E quando Ele manda uma palavra como essa, ou Ele nos prepara para algo, ou a gente já está vivendo alguma coisa que a gente está precisando de auxílio. Somente dele vem o socorro, de mais ninguém. Não conte com o socorro de qualquer pessoa. Não conte com o socorro de alguém que te prometeu alguma coisa, de um médico. Não conte. Não estou dizendo para você não ir. Entenda bem. Às vezes existe muito essa dúvida, sabe? Eu estou com um problema de saúde. É errado eu ir no médico, buscar auxílio? Não, não é errado, não. Deus usa quem Ele quer para curar. Então, Deus pode curar numa oração. Deus pode curar num jejum. Deus pode curar num propósito. E Deus pode usar um médico para curar. Como também, se você for sem graça e sem unção, você pode ver situações muito ruins dentro de um hospital. Nós temos casos aqui de situações de pessoas da igreja que tiveram entes queridos que perderam a vida por um erro médico, que o médico é um ser humano. Então, é errado procurar médico? Não, não é errado. Deus, você tem que ir com consagração, você tem que orar para tudo que você for fazer. Então, eu, quando busco auxílio médico, eu oro. Nós oramos, nós buscamos a ajuda do Senhor. O Senhor prepara o médico certo, prepara o lugar certo. Eu preciso de uma resposta assim, assim, assim. E assim Deus prepara. Só que o socorro realmente só vem dos céus. Só vem de Deus. Para nada mais. Nem ninguém pode te dar o socorro que você precisa, pode te dar a ajuda que você precisa, a não ser Deus. Em Mateus 8, então ele entrou num barco e começou a atravessar o mar com seus discípulos. De repente, levantou-se uma terrível tempestade, de tal maneira que as ondas começaram a inundar um barco. Mas Jesus estava dormindo. Os discípulos foram acordar Jesus gritando: Senhor, salve-nos, estamos afundando. Mas Jesus respondeu: Ó homem de tão pouca fé, por que vocês estão com tanto medo? Então ele se levantou, repreendeu o vento e as ondas, e a tempestade passou, e tudo ficou calmo. Os discípulos ficaram admirados. Quem é este? Perguntavam uns aos outros, que até mesmo os ventos e o mar lhe obedecem. Então, a palavra não é nem da parte do medo dos discípulos, é dessa pequena frase: quem é esse? Que até os ventos e o mar lhe obedecem. Eles perguntam um para o outro: mas quem que é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Eles não conheciam Jesus? Eles conheciam Jesus. Mas aquilo foi tão incrível. Mas quem que é esse? Se você já foi para a praia, você já viu o mar não precisa nem estar revolto, o mar pode estar calmo, tranquilo. Dá uma ordem para o mar parar. Para, onda. Para de mexer. Ou vá para um lugar que venta muito. Para de ventar. Nós não temos esse poder. Mas quem é este que até o vento, que as águas obedecem à sua palavra? Quem dirá uma pessoa? Não há uma força mais terrível na natureza do que a água. Você sabe que a água é algo assim incontrolável. Quando ela vem para levar mesmo tudo. Não há nada como a água. E a palavra do Senhor tem poder sobre a água, sobre o mar, sobre o fogo, sobre o vento,
sobre as rochas, sobre as pessoas, sobre os casamentos, sobre os trabalhos, sobre o nosso corpo, sobre a nossa saúde, sobre os nossos sonhos, sobre o nosso marido, que a gente gosta de dizer, isso aí não muda, não. A palavra do Senhor tem poder de mudá-lo. E ao contrário do que algumas pessoas pensam, por isso que às vezes existem pessoas tão ansiosas. Coloque uma coisa na sua cabeça, minha querida. Hoje, eu orientei uma pessoa ali no Instagram, que tá passando por um momento bem delicado, e a minha orientação para ela foi, quando você está passando por um momento difícil, de tempestade, você está no barco, e o seu barco está lá, no meio da tempestade, está aquela bagunça, está com medo, ou está doendo, seja a perda de um casamento, a perda de um filho, seja a perda de um trabalho que você queria tanto, seja um diagnóstico médico que chega de uma forma avassaladora, e você fala, e agora? O que eu vou fazer? Você está no meio de uma tempestade. E, às vezes, se você não se levantar no meio dessa tempestade, sabe o que acontece? Você começa a ter algumas crises de ansiedade, você começa a querer entrar em depressão, e você começa a deixar o seu barco afundar. Porque aí você começa a ficar tão ansiosa que parece que você vai ter um negócio, você vai ter um infarto, o seu coração vai sair pela boca, você treme, você tem reações, você fica nervosa, você começa a suar, você começa a transpirar. Ansiedade. Ou você se deprime de tal forma que você não tem força para lutar, você não tem força para reagir, você não tem força para se levantar, parece que você vai morrer. E as pessoas se enganam que elas acham que com uma oração, elas vão se levantar e dar um salto assim, falar, pronto, tô limpa, tô nova. É gradativo. Você vai orando e o Senhor vai curando. Você vai falando com Ele e Ele vai curando você mais um pouco. E aí você está naquele dia, você põe um louvor e aquilo vai melhorando. E aí você sobe mais um degrau. E aí é mais um degrau. E aí mais um degrau. E é assim que você vai sair completamente curada. Não é de um dia para o outro. Às vezes é. O Senhor trabalha de várias formas. Às vezes, numa oração que você recebe, aquilo sai que você nem se lembra. Às vezes você precisa de um processo. Às vezes você precisa unir o lado humano com o lado espiritual. Mas como que eu vou unir o lado humano com o lado espiritual? Você vai orar, você vai fazer alguma coisa que você goste. Você vai fazer algo que você ame. O ano passado, eu passei por uma situação bem delicada, por uns meses, e eu estava nessa situação. Estava um pouco ansiosa, estava muito ansiosa. Ao mesmo tempo, eu estava tendo uns mistos de umas tristezas, uma sensação de opressão, e eu orando e expulsando, e aquilo não ia embora, e eu expulsando, vou jejuar, vou fazer, e tal. E aí eu comecei a entender, que foi algo que, inclusive, meu treinador falou. Una as coisas. Ele falou assim, você lida com a fé, você ora, você expulsa. Ele falou assim, agora faz alguma coisa que você goste, que vai ajudar você também, vai ajudar nessa sensação. E aí que eu fiz, falei, bom, o que eu gosto? O que eu gosto? Não sei o que eu gosto. Eu acho que eu gosto de andar de patins. Eu uni a parte espiritual. Eu orava, eu jejuava, eu buscava Deus e eu fazia alguma coisa que me trazia alegria. Depois, eu uni com algo que eu nem sabia que eu gostava, mas descobri que eu gostava e que me deixava em paz, relaxada. Eu relaxava com aquilo, que era pintura. Eu pinto mal, viu? Quer dizer que eu pinto muito mal. Eu pinto desenho infantil, inclusive, que eu pinto mal. Eu não desenho nada, eu não pinto nada, mas só de eu ficar lá tentando pintar, me alivia. Eu fico calma. Aí o que eu faço? Eu ponho a palavra, eu vou ouvindo a palavra e vou fazendo algo que me dá prazer. Eu não tenho tempo. Tem sim, você vai ter meia hora que você pode sentar e fazer. Tira meia hora do seu celular e põe meia hora para você fazer alguma coisa que vai te ajudar, que vai lhe trazer paz, alegria. E una com a palavra, una com a oração. Não sei se aqui tem algumas pessoas, que inclusive eu tenho esse tipo de reação, que eu, para assistir um filme, se eu ficar parada, sentada, assistindo um filme, eu durmo. Agora, se eu sentar para assistir um filme, mexendo no telefone ou mexendo em qualquer outra coisa, eu presto atenção melhor do que todo mundo. E se alguém me perguntar, eu sei dar detalhes, sem olhar para a tela.
Porque se eu tiver que parar, sentar e ficar lá, não vai funcionar. Eu tenho que estar mexendo em alguma outra coisa. Então, eu uni isso, eu faço lá meus rabiscos e ouço a palavra. E sei dizer a palavra como ninguém. Porque eu estou concentrada. Una o espírito com o seu lado humano. Una forças, porque da parte do Senhor Ele vai fazer, mas e da sua parte? Não adianta você orar e pedir, Senhor, me ajuda, me tira dessa depressão, e continua deitada na cama, coberta, triste, abatida, assistindo uns filmes depressivos, de tristeza, de morte, e de não sei o que lá, e de gente que morre, e ouvindo uma música triste e melancólica. Não, mas eu estou orando, eu estou pedindo para Deus tirar essa tristeza do meu coração, e você está fazendo o quê? Você tem que orar e você tem que fazer alguma coisa. Não, eu estou orando, mas eu também me levantei dessa cama. Não, eu estou orando, mas eu também tomei a decisão de tomar um banho bem tomado. Porque algumas pessoas que entram em depressão, às vezes nem banho tomam, não escovam os dentes, não se alimentam, não limpam a casa, não lavam uma louça, não conseguem lavar uma roupa. Você encontra aquela pessoa, parece que ela está morando na rua, porque ela não tem força para se cuidar. Então, da sua parte, tem que haver essa união. Eu oro, eu busco, eu jejuo, eu vou para a igreja, mas eu também me levanto, mas eu também tomo o meu banho, mas eu também vou em busca de ajuda. Eu uno aquilo que eu gosto com a palavra. Vai fazer alguma coisa que você gosta? Você gosta de andar de bicicleta? Ah, não sei, vai aprender. Eu não sabia andar de patins e aprendi. E sou uma negação, mas estou lá. Firme e forte, inclusive. Vou, o Murilo me segura, às vezes eu dou umas derrapadas, e dou risada das minhas próprias quedas, mas eu estou lá. Una com algo que você ama. Ah, eu gosto de, sei lá, fazer a unha. Às vezes a pessoa distrai fazendo a própria unha. Vai fazer. Sabe o que o meu treinador disse? Que teve uma fase que ele estava muito triste, ele também não estava, ainda não tinha essa ligação com a fé, ele foi fazer pulseirinha. Sabe, miçanguinha, botar, fazer pulseirinha? Aí você fala, nossa, aquilo distraía ele, dava alegria a ele? Vai fazer pulseira. Vai fazer, então. Vai fazer alguma coisa, então, que está te dando alegria. Eu gosto de maquiar, eu gosto de arrumar, eu gosto de cozinhar, eu gosto de pintar pano de prato. Entra num curso, para fazer alguma coisa que te traga alegria. E una com a sua fé, para trabalhar os dois juntos. Em conjunto. A gente não pode orar pela restauração do nosso casamento, se quando a gente chega em casa, a gente está com a cara carrancuda, amarrada, nervosa, não quer graça, não quer se relacionar. Mas eu estou orando para Deus restaurar esse homem. E para Deus restaurar você? Você precisa de restauração também. Ah, eu estou orando para Deus me dar um emprego. Você está entregando currículo? Você está indo atrás do emprego? Você está esperando um anjo bater na sua porta e falar assim, ó, em tal lugar tem uma vaga para você. Você tem que ir em busca do emprego. Eu estou orando para Deus me curar. Você está indo em busca, então, de melhorar a sua alimentação? De, se for preciso, fazer um tratamento? Faça um tratamento. Se essa for, faz um tratamento. Se a sua fé for, não vou fazer tratamento, não faça um tratamento. A minha fé, para ser curada, eu decidi que não faria tratamento. Não vou tomar um remédio para o resto da vida, ou fazer isso, ou fazer aquilo, e tal, não sei o quê. Mas, em um dado momento, precisei passar por um procedimento. E assim Deus curou, e Deus agiu, e continuou agindo. E aonde eu for, eu fui curada. E foi o próprio Deus. Eu não acredito a nada, eu acredito ao próprio Deus, ao próprio Espírito Santo. Porque quem é esse que faz os ventos e o mar, que faz o vento e o mar parar, que o vento e o mar obedecem? É Cristo. Quem é esse que cura uma enfermidade? É o Senhor. Quem é esse que cura o meu casamento? É Deus. Quem é esse que ajuda na criação dos meus filhos? É Deus. Quem é esse que me ajuda a levantar de manhã quando eu não tenho vontade de fazer nada? É Deus. Mas você tem que unir a sua vontade também. Nesse texto, você vê, como eu falei, ele mostrou os dois lados dele. O lado humano e o lado Deus. O lado humano é que ele estava dormindo, porque ele estava cansado. Cansado, o corpo dele estava cansado, ele era carne e osso. Então ele estava dormindo no barco, porque ele estava cansado. Esse é o lado humano dele.
E quando ele se levantou e repreendeu as ondas e o vento, ele mostrou o seu lado Deus. E é isso que o Senhor está dizendo para nós hoje. Una o seu lado humano com o espiritual. Una as duas coisas, para que você saia e seja bem-sucedido em tudo o que você fizer. Você não pode orar para ter dons e talentos se você não estuda também para ganhar conhecimento. Você não pode orar para ser uma mãe melhor se você não tem paciência e não se força a ficar ali com as suas crianças. Tem que se forçar às vezes. E é difícil às vezes até dizer isso para uma mãe, sabia? Porque tudo que a gente escuta é o quê? A mãe, esse amor genuíno, esse amor lindo, e esse amor mágico, e essa coisa. E quando você não sente isso? E quando você não tem isso? O que você faz? Você se força a ter. Não, eu não vou ser assim, não. Eu vou ser a melhor mãe que eu tenho que ser. E quando você ouve esses casais pombinhos, apaixonados, nos seus primeiros anos e meses de relacionamento, ai meu Deus, o casamento é um conto de fadas, e tal, e tal, e tal. Ué, mas o casamento é para ser feliz, sim. Você tem que ser feliz, sim. Mas você vai ter os seus desafios ao longo do caminho. É que às vezes a gente encontra uns que quer tentar mostrar para você que não tem desafio nenhum. Aí você pensa, então eu casei errado. Eu estou no lugar errado, eu ouvi errado. Quem me enganou? Alguém me enganou. Você tem seus desafios. Você tem sim que resolver as suas questões. Você, muitas vezes, não é parecido com o seu esposo, ou às vezes é tão parecido que vocês acabam dando um choquinho. E aonde você vai achar ajuda e auxílio? Nesse que para os ventos, que para o mar, que faz a tempestade parar, que faz a tempestade passar, e ele acalma a tormenta. Porque o lado Deus do nosso Senhor, ele acalma a tormenta. Você não deve temer a tempestade, nem a tempestade que há de vir, nem a tempestade que talvez você esteja passando. Não tema a tempestade na sua vida. Porque se Jesus está no barco, não vai afundar. Isso é um negócio que você tem que ter certeza. Você tem que ter absoluta certeza do que eu estou lhe dizendo. O Senhor chamou a atenção dos discípulos, não por terem medo, ai, vocês estão com medinho, ai, que não sei o quê. Não, porque eles foram tão imaturos, eles deveriam ser os primeiros a saber que se Jesus estava no barco, não daria errado. Eles chegariam ao outro lado. E se Jesus está no barco da sua vida, não vai dar errado. E é isso que o Senhor está tentando lembrar você hoje. Se Ele está presente, não vai dar errado. Se Ele está presente, se Ele está na sua casa, se Ele está na sua família, se Ele está no seu relacionamento, se Ele está com os seus filhos, se Ele está no seu trabalho, se Ele está na sua saúde, não vai dar errado. Ah, mas você está andando com Deus? Deus anda com você? Ele está no seu barco? Ainda que seja deitadinho, dormindo, num canto. Está lá, ele vai estar lá, como ele estava dormindo ali na proa do barco. Não vai dar errado, não vai afundar. Mas está um vento tão forte, mas está um negócio tão doido, mas parece que eu não vou sair disso nunca. Não vai dar errado, porque o Senhor está presente. A presença dEle faz toda a diferença. Ele está na sua casa? Então não vai ruir, porque ele tem que ser a rocha. Sua casa tem que ser construída na rocha, ele é a rocha. Em Salmo 62:6. Somente ele é a rocha que me salva. Ele é o meu protetor. Os problemas da vida não conseguirão me derrubar. Pronto, está aí. Se ele está na sua casa, ele é a rocha. E quando bater um vento, ela não vai cair. E quando vier a tempestade, ela permanecerá lá firme, porque ele é a rocha que sustenta. Ele tem que ser a rocha de sustentação do seu lar, da sua casa. Ele está no seu casamento? Então ele não vai ser destruído. Se o Senhor Jesus for o convidado do seu casamento, do seu relacionamento, do seu noivado, não sei do que, não vai dar errado.
por que temendo então? Por que eu estou temendo? Por que eu estou com medo? Porque eu não creio, porque eu acho que Deus está dormindo, porque eu acho que Jesus está dormindo, e acho que Ele não está vendo o que está acontecendo. E desde quando Deus perdeu o controle de alguma coisa? Nada sai do controle de Deus. Não é porque saiu do nosso controle que saiu do controle de Deus. Não é porque você não está conseguindo mais controlar as coisas como deveria, que Deus não está no controle de tudo, vendo tudo, sabendo de tudo e dando o tempo certo para tudo. Se Ele está no seu casamento, não vai ruir, não vai dar errado. Se ele for o convidado, não vai ruir, não vai dar errado. Em Eclesiastes 4, versículo 12. Uma pessoa sozinha corre o risco de ser atacada e vencida, mas 2 pessoas juntas podem se defender melhor. Uma corda trançada com 3 fios não arrebenta facilmente. Uai, mas o que são esses 3 fios? Você está falando que uma pessoa sozinha cai, 2 facilita, mas e um cordão de 3 dobras não arrebenta facilmente? Você que tem corrente sabe muito bem. Pega uma correntinha de 1, não pode respirar. Quem tem cabelão, inclusive, que arrebenta. 2, não pode dormir com ela, vai arrebentar também. 3, o negócio fica melhor. Aí o negócio funciona melhor. Que é exatamente o que tem que ser no seu casamento. Você, quando era só, tinha seus desafios sozinha. De repente, você se uniu com uma pessoa, tem os desafios de um casal. Mas um deveria ajudar o outro. Mas quando o Senhor está nesse relacionamento, aí o cordão de 3 dobras não arrebenta facilmente. Vai arrebentar se um lado decidir soltar. Mas se os 2 estão alinhados na mesma fé, e às vezes ele pode até falar, não quero Deus, não gosto disso, não gosto dessas coisas de igreja e tal, e você está alinhada com Deus, está alinhada com Cristo, ele vai sustentar, porque ele está no barco. Agora, se você decidir tirar Deus do barco, aí vai dar errado. Se decidir tirar Deus do seu casamento, vai dar errado. E como que eu tiro Deus do meu casamento? Você, às vezes, está num casamento com um homem que não serve a Deus, que não gosta de Deus, que não quer saber da palavra. E aí ele chama você para sair, para vocês beberem juntos. Vai dar errado. Porque você sabe que você não pode fazer. Aí ele chama você para assistir um filme que você sabe que você não deveria assistir com ele. Vai dar errado. Ai, pastora, mas é que assim, se eu não fizer, ele vai embora. Uma vez eu falei isso para uma mulher, eu falei, ele vai embora de qualquer jeito. Com você fazendo ou não fazendo. Porque quando um homem decide ficar, não importa. Ele respeita a sua opinião. Ele vai respeitar você dizer para ele assim, olha, eu não gosto de ver esse tipo de coisa, não bate com a minha fé. Eu não vou sair para beber, porque isso aqui não bate com a minha fé. Eu lembro que eu fiz um atendimento com uma mulher, e o marido dela pressionava ela. Ai, que antes de você virar crente, a gente saía, a gente ia para churrasco, a gente bebia, você era mais divertida, você dançava, você fazia um monte de coisa. Agora que você conheceu Jesus, você é muito chata, você é muito apática, você não faz nada e tal. Na verdade, não é fazer nada, né? É aquele tipo de pessoa que acha que só está feliz se beber, se está na bagunça, se está na farra. Não é bem isso, não. E aí ela cedia. Aí ela ia para o lugar que ele queria ir, ela bebia e tal. E aí ela falou para mim, ela falou assim, mas se eu não fizer, ele vai embora, ele vai ficar chateado, ele fica bravo, ele fica emburrado. Eu falei, ele vai embora de qualquer jeito, com você fazendo ou deixando de fazer. Porque a partir do momento que ele não respeita a sua opinião de eu não quero fazer isso, ele não está respeitando esse relacionamento. O relacionamento é feito de 2 pessoas, não de uma. Não é assim, você vai fazer isso, senão eu vou embora. Não é desse jeito que o relacionamento funciona. Tem que haver a opinião dos 2. Então, quando que você tira Jesus do barco? Quando você decide fazer coisas que você sabe que não compactua com a palavra, que não dá certo. Você está acreditando a sua confiança no homem e não em Deus. Você está daquele jeito assim, Jesus, o senhor está dormindo, eu vou ter que agir então com as minhas próprias mãos. Eu vou ter que fazer alguma coisa. E desde quando Jesus perde o controle? Toda vez que você sai do Espírito e começa a fazer igual os discípulos, Jesus, o senhor não está vendo que o barco vai afundar? Vou ter que dar um jeito, vou ter que fazer alguma coisa. Você está tirando Jesus da jogada. Está tirando ele do barco e falando assim, o seu trabalho, Jesus, não está funcionando.
Deixa que eu faço do meu jeito. Vai dar errado. Tudo que a gente faz do nosso jeito, sem a opinião do Senhor, não funciona. O Senhor está na educação dos seus filhos. Se Ele está, vai funcionar. Pode parecer que você está plantando e não está entrando nada. Quem tem criança pequena sabe. Você fala, parece que a criança não ouviu. Ela não está ouvindo. Não, gente, não está entrando. Não, parece que eu não estou plantando nada nessa criança. Aí você senta, aí você lê a palavra, aí você vai perguntar de novo, a criança não lembra. Aí você fala de um negócio tão sério, foi esse ano, acho que foi esse ano, que eu perguntei para a Ana e para a Maria o que significava Páscoa. Minhas filhas são nascidas e criadas na igreja. Elas não deveriam saber o que significa Páscoa, elas deveriam estar pregando já do que significa Páscoa. A Maria ficou quieta. Estou pensando, mãe. Ah, tá. A Ana veio numa confiança, mas numa confiança que ela chegou, entrou na frente da Maria e falou assim, são ovos e chocolates. Eu não sabia o que eu fazia naquele momento. Eu não sabia se eu pulava dessa altura. Eu não sabia o que eu fazia. Eu falei, não é possível que você está me falando. Porque ela falou com tanta confiança, que ela veio meio daquele jeito. A Maria não sabe, mas eu sei. Ovos e chocolates. Aí, óbvio que eu prometi que elas não iam ganhar ovo de Páscoa, elas não ganharam mesmo. Ganhou da escolinha aqui. E a avó também deu. Que a avó falou assim, não tem nada a ver com o teu castigo, Mariana. E eu não dei, eu e o pai não deu, porque todo ano a gente leva elas, pode escolher o que você quer e tal, né? Esse ano a gente não levou, não. Porque você tem que saber o verdadeiro significado da Páscoa. Agora, você pode catar qualquer uma aqui no corredor e perguntar. O que significa a Páscoa? Elas vão saber direitinho falar para você. Perderam o ovo de Páscoa, agora elas sabem muito bem. Aí parece que você está ensinando, não está entrando. Você está falando, aqui não está funcionando. Você fala 10 vezes uma coisa, a criança não entende. O coleguinha foi e falou o contrário uma vez, ela entendeu. Ela entende e ela pratica o que o colega falou. Ou, eu ensinei minhas filhas a escovarem os dentes bonitinhas, expliquei, falei, tem que escovar, porque senão o dente fica sujo e dá cárie, e eu dou uma pesada a mais, e entra barata na boca, e à noite entra barata, e tal, não sei o quê, né? Estão nem aí. A professora da Ana falou uma vez para ela, que tinha que escovar direitinho, para cima, para baixo, porque ficava sujo, não sei o quê. A Ana chegou falando para mim, numa confiança, eu falei, que lindo, ótimo, que bom que você ouviu o que o seu professor falou. Porque eu estou aqui, lutando para você entender, você não entende, mas a professora ensinou, você entendeu, né? Ela falou, entendi. Então tá bom. Então vou começar a pedir para a professora falar outras coisas para vocês, porque eu falando não está dando certo. Mas pode parecer que não está dando certo, mas está dando certo. Está entrando. A sementinha está sendo plantada. Às vezes eu vejo a bispa lá no cultinho das crianças. Eu fico lá me dando um ciricutico na cadeira e a bispa na maior paciência. Vamos lá, repete para a vovó. É assim, assim, assim. E eu estou lá assim, nossa. E o que é isso? Ela acabou de falar. O que significa isso? É um grilo dali, outro grilo de lá, outro grilo daqui. E os pais lá assim, Jesus, não é possível. Mas está entrando. E ela fala, pode parecer que não está entrando, mas está entrando. Está entrando. E se Jesus está nesse barco ainda, com essa criançada toda, está entrando. Vai funcionar. Porque a palavra não se engana. Se ela diz para ensinar o menino o caminho que ele tem que andar, e quando ele crescer, ele não vai se desviar dele, então eu acredito. Então eu estou ensinando o caminho que essas meninas precisam andar. Para que quando crescerem não se desviem dele. E ensinando e colocando a palavra dia e noite e mostrando que a palavra é mais importante que outras coisas. Em Marcos 9:36 diz, e então pôs uma criança no meio deles. Tomou a criança nos braços e disse-lhe, todo aquele que acolher em meu nome uma criança como essa, estará me acolhendo. E todo aquele que me acolher, não está apenas me acolhendo, mas também aquele que me enviou. Então, todo mundo que ensina uma criança, seja seu filho, seja aluno da escolinha, você está acolhendo o próprio Deus. Você está amando o próprio Deus, você está amando Jesus Cristo. Você está amando o Senhor.
E se Jesus está no barco, os seus ensinamentos não serão perdidos. E se Jesus está no barco, essa criança está sendo ensinada e doutrinada da forma certa. Se o Senhor está no seu caminho, então é certeza que você vai e que você vai voltar em paz. Se o Senhor Jesus está com você, você vai voltar em paz. Todo dia de manhã, quando você vai sair, você tem que lembrar de uma oração e fazê-la sempre. Senhor, se não foi o Senhor que me enviou, se o Senhor não for comigo, então o Senhor nem deixa eu ir. Exatamente como Moisés falou. O Senhor não deixa eu ir, não. Se o Senhor não for comigo, se o Senhor não estiver comigo, ou se não foi o Senhor que me enviou para lá, não deixa eu ir. Cria situações para que eu não vá. E fica. Eu, toda vez que vou viajar, principalmente quando eu pego avião, eu sempre lembro a Deus. Primeiro que eu entro no avião, ungindo todas as partes que eu posso ungir ali. Eu só não unjo as cabeças, porque eu acho que vão me tirar do avião. Mas eu vou ungindo tudo. Depois que eu estou lá, eu fico lembrando a Deus. Senhor, eu sou crente aqui dentro, hein? O Senhor segura esse avião por causa de mim. Eu estou aqui. E o povo dormindo e eu lá, ó, só orando. Enquanto não pousa, eu não paro de falar com Jesus. Jesus, o Senhor lembra, hein? O Senhor lembra. E eu cochilo orando, e eu acordo orando. Oh, meu Deus, olha, lembra de mim, hein? Aqui está o crente, o Senhor segura por causa de um crente. Eu estou aqui, em nome de Jesus. E se Ele está com você, Ele vai guardar a sua entrada, Ele vai guardar a sua saída. E você tem que ir em paz. Em Salmo 121:8, o Senhor tomará conta da sua entrada e da sua saída, agora e sempre. Então, se Jesus está naquele avião, o negócio vai fluir. Então, se Jesus está no caminho que você está indo, vai dar certo. Você vai e você vai voltar em paz. Então, se Jesus está diante de uma viagem, seja de férias ou seja de negócios, você vai e você vai voltar em paz. Quando você coloca Jesus como o centro de tudo, você tenha certeza que vai dar certo. Que vai funcionar. Senhor, vai comigo nesse carro. Senhor, vai comigo nesse transporte. Senhor, vai comigo nesse ônibus. Senhor, vai comigo nesse avião. Senhor, vai comigo na calçada, a pé, andando do meu lado. Vá comigo. E Ele guarda a sua entrada e a sua saída. Se o Senhor está na sua saúde, não vai dar errado. Porque em Isaías 53:4, apesar disso, Ele tomou sobre si as suas enfermidades. Ele mesmo carregou o nosso sofrimento. E nós achávamos que Ele estava sendo castigado por Deus. Que Deus o estava ferindo e o afligindo, que nada. Ele estava carregando as nossas dores e as nossas enfermidades com Ele. Então, se você recebeu um diagnóstico médico, Ele levou sobre si. Guarde isso na sua mente. Quando a médica vem e te fala um negócio que às vezes nem tem cura, às vezes essas doenças aí que estão aparecendo, é doença autoimune, é não sei o que lá, não sei da onde, é não sei o que das quantas e tal. Não, Ele levou sobre si todas as enfermidades. Ele levou sobre si. Às vezes aparecem uns negócios que nem tratamento tem. E aí, não tem tratamento? Tá, mas o que eu faço? Tem que conviver que saiu o resto da vida. Oxe, que doença maligna, maldita é essa que não tem tratamento? Que não dá nem para tratar de forma humana? Só pode ser do capeta, então. Então, lembre-se do versículo. Ele levou sobre si, Ele está no barco, Ele formou os meus órgãos, Ele colocou tudo no lugar direitinho, Ele não fez nada errado. O que é que saiu do eixo? Vai dar certo? Tem que dar certo. Quando o Senhor está, o vinho não acaba. Quando o Senhor está, você não passa vergonha. Quando o Senhor está, seus filhos lhe trazem honra. Seu casamento, você consegue resolver as suas questões que você tem que resolver. E vive uma vida plena e feliz. Se Ele controla as forças da natureza, Ele não controla sua bênção que está do teu lado? Se Ele é capaz de controlar os ventos, Ele não é capaz de controlar esse teu chefe, que às vezes pesa a sua vida? Se Ele controla as ondas do mar, Ele não é capaz de controlar uma enfermidade? Ele não é capaz de dar uma ordem e aquilo cessar? Isso então é bem maior do que as ondas, do que o vento, do que o próprio Deus? Tenta você controlar. Tenta você dizer, enfermidade, sai em nome da Mariana. Não vai funcionar. Porque o seu nome não tem poder. Porque você não pode fazer nada. Não tem essa de meu corpo, minhas regras. Meu corpo, minhas regras. Se o Senhor não soprar o ar nos pulmões, não tem ar. Se o Senhor
não te der o fôlego de vida, a batida do seu coração, não tem nada. Meu corpo, minhas regras. Se seu cérebro parar de funcionar, não tem nem corpo, nem regras ali. Não é essa meu corpo, minhas regras. Quem manda é Deus. Ele manda no funcionamento do corpo, da alma, da mente. Em Salmo 107, versículo 23, diz: todos os meus ares estão ligados? Só para eu saber, porque eu estou suando. Há ainda os marinheiros que em seus navios cruzam os mares, fazendo negócio na imensidão das águas. Eles viram as obras do Senhor e o poder de Deus em ação nas águas profundas. Com uma palavra sua, ele provocou um vento muito forte, que levantou ondas enormes. Levados pelas ondas, os navios subiam bem alto e depois pareciam descer até o fundo do mar. Desesperados, os marinheiros perderam a coragem. Cambaleavam como se estivessem bêbados, tropeçando e caindo. E toda a sua habilidade foi inútil. No meio de tanto sofrimento, clamaram ao Senhor, e Ele livrou-os da tribulação em que se encontravam. Ele fez a tempestade parar e as ondas se acalmarem. As ondas sossegaram, os marinheiros se alegraram, e Deus os levou ao porto em segurança. E aqui, o que fala? Dos marinheiros que tentaram resolver a situação com a sua própria habilidade. Eu consigo fazer isso. Não, vamos tentar fazer assim, Eu sou marinheiro. Não, eu sou formado. Não, eu tenho uma especialização nisso aqui. Sou casada há anos, casada há 15 anos. Você acha que eu não vou conseguir resolver isso aqui? Acho. Porque se Jesus não está lá, se você não clamar o próprio Deus e unir a sua força humana com a força do próprio Deus, não funciona. É em vão. Já vi pessoas que não tinham diploma nenhum na igreja serem mais bem-sucedidas do que pessoas que tinham diversos diplomas na parede, formadas, especializadas, cheias de entendimento, cultura, inteligência, e aquele pobrezinho de trás das ovelhas ser levantado como pequeno fiel, sem estudo nenhum. Por quê? Porque o próprio Deus o levantou. E aqui mostra, eles cambaleavam, eles tropeçavam, e viram que as suas habilidades não valiam de nada. E aí o que decidiram fazer? Vou clamar a Deus. E aí Deus cessou a tempestade, Deus parou aquela tormenta, e eles chegaram em segurança. Para você chegar em segurança, você precisa clamar a Deus. Clame a Deus na tempestade. Clame a Deus na adversidade. Clame a Deus no seu barco, nesse barco que às vezes está balançando, chacoalhando. Clame a Deus e Ele responde você. E Ele vai responder a você. Mas você precisa clamar ao Senhor. E não ficar usando das suas habilidades para tentar resolver algumas coisas. Não adianta. É fugir do espeto e cair na brasa. Clame a Deus e Ele para a tempestade. Clama a Deus e Ele manda cessar as ondas. Clame a Deus e Ele para os ventos. Quem é esse para você? Quem é esse que até o vento e o mar obedecem? Quem é esse para você? Quem é Ele? Ele é o que salvou meu casamento? Ele é o que me ajudou enquanto eu quase morria? É o que me deu vida quando eu quase morria? Ele é o que salvou os meus filhos? Ele é o que me deu uma luz no fim do túnel? Ele é o que me preparou uma porta de emprego? Ele é o que curou uma enfermidade incurável? Ele é o que me deu coragem quando eu era um bichinho acuado? Quem é Ele para você? Você tem que começar a verbalizar quem é esse para você. Quem é esse na sua vida? Quem é esse que até o vento obedece? Esse é o que salvou meu casamento. Esse é o que mudou a minha vida. Esse é o que me encheu de coragem. Esse é o que me deu força. Esse é o que me deu inteligência. Esse é que me deu capacidade de fazer coisas que eu achei que jamais faria. Esse que ajuda os meus filhos. Esse aqui é que salvou a minha vida. Esse aqui que enquanto eu quase morria de tristeza, me levantou. Quem é Ele para você? Ele tem que ter um significado. Só Ele pode curar, só Ele tem poder, só Ele tem estrutura, só Ele pode parar o vento, só Ele pode parar essa tempestade, só Ele pode levar o seu barco em segurança até o lugar que você precisa chegar, só Ele pode tocar um coração duro, que decidiu não voltar atrás.
Só Ele pode soprar o seu nome em ouvidos de pessoas que nunca sequer te viram. Só Ele pode te colocar numa posição que você jamais chegaria pelo seu esforço próprio. Só Ele pode ajudar você, a sua saúde, o seu corpo. Quando você acha que não tem mais força, só Ele pode ajudar você. Quando você não enxerga uma saída, não enxerga um norte, não enxerga uma linha de chegada, Ele ajuda, Ele ama, Ele consola, Ele conversa, Ele te levanta, Ele faz você esquecer as dores do passado e faz você usar as dores do passado como um grande testemunho. Me perguntaram sobre o Dia das Crianças, que fez o Dia das Crianças falando sobre pai, e todo mundo sabe da minha história com o pai, e me perguntaram assim, você não ficou mexida, emocionada? Eu falei, não, mas como não? Eu falei, porque eu sou curada. Porque uma pessoa curada, aquilo já não mexe mais. Eu sou curada. Lindo, uma estrutura maravilhosa, um trabalho extremamente bem feito, maravilhoso, lindo. Ah, mas você não ficou triste, talvez mexida, aquela coisa que você assiste um negócio e aquilo mexe com você e tal? Não, porque eu sou curada, porque eu sei quem é o meu pai. Ele é o meu pai. Eu não tive presencialmente um pai físico, mas eu aprendi a reconhecer Jesus Cristo como meu pai, e tudo que eu preciso, tudo que me falta, Ele tem. Então não. Ah, as histórias são bonitas, mexe, sim, são lindas e tal. Mas aquilo não. Porque aquilo já curou. Porque aquilo já é algo resolvido. Porque aquilo já não é mais uma ferida. Aquilo é uma cicatriz só. E se olha a cicatriz, não dói. Só faz você lembrar de alguma coisa. Ferida que dói. Feridas abertas dói. Feridas que ainda não foram curadas, cicatrizadas, que ainda sangram, dói. Feridas cicatrizadas não dói mais. Aí você entende muitas coisas. Quem é esse? Ele é meu pai. Ele é o meu Deus. Eu encontrei o meu pai no meu Deus. Ele é o meu pai. Então eu não preciso mais de nada. Então eu preciso do meu pai, porque Ele me escuta, Ele fala comigo, Ele me consola, Ele me ama, Ele me ajuda. Ele me leva em paz, Ele me traz em paz. Ele firma a minha casa na rocha, Ele ajuda a educar os meus filhos, Ele cuida do meu corpo, Ele cuida da minha saúde. É isso que você precisa. Quem é esse para você? Ele é o Cristo. Ele é o nosso Cristo. Por isso você não deve temer diante das adversidades, diante das tempestades, porque se Ele prometeu que estaria conosco até o fim, então Ele estará. Em Mateus 28:20. Ensinando esses novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que eu lhe dei. E tenham certeza disto, eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Então pronto. Ele está dizendo que Ele não vai sair do seu barco. Ele está dizendo que não vai sair da sua casa, Ele não vai sair do seu casamento, Ele não vai sair da educação dos seus filhos, Ele não vai sair de perto de você. Ele estará com você até o fim dos tempos. E se Ele disse que estará, Ele estará, porque Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se Ele diz que vai estar, então Ele vai estar. Se Ele prometeu, então Ele vai cumprir. Se Ele disse que vai acalmar a tempestade, então Ele vai acalmar. Qual é a tempestade hoje? Qual é o problema hoje? O que é que está te deixando aflito? O que é que está fazendo você levantar e falar assim, Jesus, o senhor está dormindo. E aí, Jesus, não vai fazer nada não? Ele está dizendo, epa, clame a esse que faz os ventos pararem e as ondas diminuírem. Com Jesus no nosso barco, sempre, em todas as áreas da nossa vida, nós podemos repetir as palavras de Davi. No Salmo 23, versículo 4. Mesmo que eu ande pelo vale escuro, onde a morte está bem perto, continuo tranquilo e não sinto medo, porque a sua vara e o seu cajado me protegem. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. Quando o Senhor está no barco, você pode repetir as palavras de Davi sem medo. Pode vir vento, tempestade, onda, ou qualquer coisa que se levante com uma cara muito feia para assustar. O Senhor está com você. E eu achei um negócio muito interessante que
Se nós pudéssemos perguntar para algumas pessoas da Bíblia, quem é esse? Quem é ele? Quem é esse homem que faz isso, que faz aquilo? Quem é esse? João Batista diria, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quem é esse? Ele é o Cordeiro. Pedro diria, ele é o Cristo, Filho do Deus vivo. Quem é esse? É o Cristo. Ele é o Filho do Deus vivo. Isaías diria, ele é o maravilhoso, Conselheiro, Príncipe da Paz, Deus forte, o Emanuel. Quem é esse? O Pai da eternidade, o Príncipe da Paz. Davi diria, ele é o meu pastor e nada me faltará. Quem é esse? Meu pastor. E nada vai me faltar, porque ele é o meu pastor. Malaquias diria, ele é o sol da justiça. Olha quantas coisas ele é. Mateus, Marcos e Lucas diriam, ele é aquele que foi traído, preso, esbordoado e venceu. João diria, ele é aquele que está vivo pelos séculos dos séculos. É o que não te abandona, é o que não te deixa. Ele é o Cordeiro que venceu o pecado do mundo. Jó diria, ele é o meu Redentor que vive. O Senhor Jesus mesmo diria, quem é esse? Quem é você? Eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta das ovelhas, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida, eu sou a videira verdadeira. Quem é esse para você? Ele é meu Pai. Esse aqui que vocês ouviram falar tanto, quem é esse? Ele é a luz, ele é o sol do mundo, ele é o Cordeiro de Deus, ele é o Cristo, ele é o pão da vida, ele é a luz do mundo. Sabe quem que é esse? É meu Pai. Esse é o meu Pai. E é por isso que você não pode sentir falta mais de nada. Porque olha tudo que ele é. Isso aqui é só um pouco do que ele é. Um pouco do que ele significa. Quem é esse que os ventos lhe obedecem e as ondas lhe obedecem? É meu Pai. Quem é esse? É seu Pai. Ele não é só o meu Pai, ele é o seu Pai. Quem é esse? Ele é seu Pai. Ele é o seu ajudador, seu fiel escudeiro. Deus é nosso Pai. E quando nós nos referimos a Jesus, que é o Filho de Deus, é exatamente o que ele falou no versículo. Quando vocês me acolhem, vocês estão acolhendo o Pai, que é o nosso Pai, que é o seu Pai. E Jesus fez todas essas coisas porque o Pai deu a autoridade para ele fazer. E quem é esse que acalma as tempestades, então? É o nosso Deus, nosso Pai. Então, todas as vezes que o mar estiver revolto, que o mar se revoltar, que as ondas começarem a querer cobrir o barco, que os ventos estiverem tão fortes, avassaladores, que você não está conseguindo enxergar um palmo diante de você, você vai se lembrar de quem é esse que até o mar obedece, que as ondas se acalmam e que o vento para. Quem é esse que faz deixar chegar o nosso barco em segurança? É o nosso Pai. É o seu Pai. Reconheça Deus como seu Pai. Ele é seu Pai e seu Senhor. Mas eu vou confessar para você, que eu sempre digo, Senhor, meu Deus, mas eu amo chamar Ele de Senhor, meu Pai. Meu Pai. Porque eu me sinto mais próxima, eu me sinto mais íntima. Quando eu digo, Senhor, meu Deus, eu reconheço que eu não sou nada, que eu, não sou digna de levar as sandálias de Jesus. Eu não sou nada, eu reconheço, Senhor, meu Deus, eu sou sua serva. Mas quando eu digo, Senhor, meu Pai, eu me sinto próxima, tão íntima da família. Sabe aquela coisa? Sabe quando você chega na casa de alguém que é íntimo, e você arranca o sapato, e você senta do jeito que você quiser, e você abre a geladeira, e você pega o que você quer? Você tem intimidade com a pessoa. Quando eu chego e falo, Senhor Jesus, meu Deus, meu Pai. Aí eu já sento, já tiro o sapato, já cruzo as pernas e começo a conversar com Deus. Como se Ele estivesse aqui na minha frente, assim, em carne, me ouvindo. E vou falando, e vou falando, e vou falando. Como se eu estivesse conversando com o Murilo dentro do carro.
que eu não paro de falar. É eu com Deus. E eu sei que Ele gosta de me ouvir. Porque Ele gosta de te ouvir também. Por que então que você não fala com Ele? Por que então que diante da tempestade, você não está clamando a Deus, falando, pare essas ondas, pare esse mar. Me ajuda, Senhor, a chegar do outro lado. Senhor, o mesmo Deus que começou a boa obra terminará. Senhor, se o Senhor colocou isso nas minhas mãos, o Senhor não colocou só para eu ter um gostinho e depois tirar de mim. Conclua essa boa obra na minha vida. Conclua o caminho, vá comigo, guarde a minha entrada e as minhas saídas. Seja a minha rocha, seja o cordão de 3 dobras, junto comigo, com o meu parceiro, ou com os meus filhos, com a minha família. Senhor, vá comigo, Senhor, me ajude. Senhor, pare essas ondas, pare o mar, Senhor. E Ele vai te ouvir. Pare de tentar usar as suas próprias habilidades para resolver coisas. Peça a Deus. Quando você for fazer algo, Senhor, que a minha voz seja a sua voz. Senhor, você vai viajar, que é a oração que eu faço, Senhor, que o piloto do avião seja o Senhor, que eu sei que não vai errar. Senhor, vai fazer alguma coisa no médico, Senhor, que as mãos do médico sejam as suas mãos. Que as enfermeiras sejam anjos que o Senhor enviou. Que essas enfermeiras sejam enviadas dos céus. E eu já dei um testemunho aqui de um exame que eu fui fazer uma vez que eu estava com muito medo. Que eu estava assim, muito abatida, porque era um exame um pouquinho chato, agressivo, doloroso. Ninguém gosta. Quem gosta de ser furado? Eu não gosto. E eu fui fazer esse exame e eu orei a Deus. Falei, Senhor, olha, que essa mulher, a moça que vai fazer, que sejam as suas mãos, que as enfermeiras sejam anjos e que me ajudem e tal, né? Que eu tinha que ir sozinha. Eu cheguei e a enfermeira era um anjo mesmo. Mas o que ela me ajudou? Ela me ajudou, me consolou, porque enquanto a mulher me furava, as lágrimas corriam. E ela, em época de pandemia, onde o povo não estava nem, sabe, chegando perto um do outro, ela passou o procedimento inteiro segurando nas minhas mãos. Vai, você consegue, não mexe não, que era um procedimento na minha garganta, não mexe não, e tal, não sei o quê, e me deu todo o apoio. E ali eu percebi, falei assim, o Senhor enviou um anjo mesmo me ajudar. E quando você ora dessa forma, Ele envia anjos que te ajudam no caminho, na viagem, na consulta, para comprar alguma coisa. Ele envia anjos, e é assim que você tem que orar, que o motorista seja o Senhor. Que a vendedora seja usada por Deus. Que eu leve a diferença aonde eu chegar. Que esse médico que vai tocar em mim, que vai fazer uma cirurgia em mim, que as mãos dele sejam as suas mãos. Que as enfermeiras sejam anjos guardando ali, ao meu redor. Que nada saia do seu controle, que tudo flua do jeito que o Senhor quer. E quando Ele está conduzindo as coisas, vai dar certo. Não vai dar errado. Deixa Deus conduzir as coisas. Solta o volante. Dá o volante para Deus. Porque Ele vai conduzir você certinho. E você vai chegar em paz, em nome de Jesus. Amém? E vamos orar ao Senhor e pedir a Ele isso. Se há algo, uma tempestade que se levantou, clame a Ele e peça para que as ondas parem. E que o vento cesse. Se há algo que você vai fazer, você precisa de ajuda do Senhor, que Ele conduza vocês. Que Ele seja a sua voz. Toda vez que eu vou entrar nesse altar, eu falo a Deus isso ali atrás. Conduza as minhas palavras, que não seja eu falando, mas que seja o Senhor. Então, às vezes, você precisa falar algo importante para alguém. Senhor, conduza as minhas palavras. Que eu não fale errado, que eu não fale pela emoção, mas que eu fale pelo poder de Deus. Se você precisa lidar com seus filhos e anda tendo aqueles momentos de impaciência, o que acontece mesmo, algumas vezes estamos fazendo coisas demais, ou às vezes até dando importância para coisas que nem são tão importantes, e aquilo parece cansativo demais. Peça a Deus, Senhor, me ajuda. Me ajuda a ser o Espírito Santo Consolador, a mãe consoladora que eu tenho que ser. Me ajuda a consolar meus filhos, a amar as minhas crianças. Por que, Senhor, que tem pessoas que amam de um jeito e eu não consigo amar? Me ajuda a amar, Senhor. Me dá aquilo que ninguém pode dar. Quem pode te dar amor? Toma isso aqui que você vai ser mais amorosa. Isso não existe. Isso vem só de Deus.
Quem pode te dar inteligência? Tome isso aqui que você vai ficar mais inteligente. Isso não existe. Quem pode te dar dons e talentos? Você pode estudar, mas você não tem o talento para aquilo. Senhor, então me dá um dom, me dá um talento. Quem pode fazer isso? É Deus que pode. Você não. Solte o volante. Peça para Ele te ajudar. Diga a Ele para Ele soprar o seu nome em ouvidos de pessoas que nem lembram que você existe, mas vão se lembrar. Quantos testemunhos lindos assim. Uma pessoa me ligou que foi indicado, eu fui indicado por outra pessoa e tal, não sei o quê. E Deus soprando o nome em ouvidos poderosos. Quem é esse que faz o vento parar? É o seu Pai, é o mesmo que faz a dor cessar, que faz a tristeza ir embora, que faz você ter um espírito consolador para os seus filhos, é o mesmo que te ajuda no casamento falido, é o mesmo que te ensina a lidar com questões que você não sabe, é aquele que te dá coragem, força, discernimento, visão. Quem é esse? É o meu Pai, é o seu Pai, é o Abba. É o nosso Pai. Mas esse que faz os ventos e as ondas cessarem? Sim. Ele faz as suas dores cessarem também. Ele faz as suas tormentas cessarem também. Ele faz os diagnósticos caírem por terra. Ele faz o desespero desaparecer. Ele faz aquilo que está dando errado entrar no eixo de novo e caminhar perfeitamente. Ore a Ele agora, em nome de Jesus. Ore ao seu Pai e clame de acordo com a sua necessidade. E Ele vai fazer. Senhor, meu Deus e meu Pai, o meu Pai, o nosso Pai, meu Pai, eu peço ao Senhor agora. Venha sobre nós, sobre essas mulheres, sobre o seu povo, meu Deus, e venha, ouça as nossas orações. Meu Deus, faça a tormenta cessar, a tempestade, meu Deus, parar. O mar, meu Deus, ficar brando, para que possamos chegar, meu Deus, ao lugar que queremos chegar em paz, intactos. Seja o motorista, meu Deus, seja o direcionador, seja o médico, seja o professor, meu Pai, seja o nosso pastor, seja aquele que nos orienta em nome do Senhor Jesus, para que possamos tomar as direções certas e dar os passos certos. Eu peço, Espírito Santo, agora, que tempestades cessem, meu Deus, que toda dor que parece ondas, meu Deus, encobrindo o mar, cessem agora em nome do Senhor Jesus, que toda dor, meu Deus, cesse, que toda angústia cesse, que todo medo, como o medo dos discípulos, cessem, porque se o Senhor está no barco vai dar certo, se o Senhor está no barco não vai dar errado. Eu peço, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, nos dê ideias, novos sonhos, novos planos, novos projetos, novas coisas, meu Deus, que possamos fazer para diminuir, talvez, situações de ansiedade, preocupações, que haja essa junção, essa união da fé com o lado humano. Eu peço, Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus, atinja cada uma de acordo com aquilo que o Senhor sabe. Tem mulheres enfrentando tormentas, meu Pai, então, meu Deus, que cesse essas tormentas. Tem mulheres precisando de direção, Espírito Santo, então direciona. Tem mulheres precisando, meu Deus, acalmar a tormenta da alma. Às vezes, meu Pai, a tormenta não é externa, mas interna. Dentro dela é como um mar agitado. São como ondas agitadas, uma ventania, que cesse, meu Pai, essa tormenta, essas ondas agitadas, essa tristeza, essa angústia, esse medo, meu Deus, esse cansaço, em nome do Senhor Jesus Cristo, que cada uma seja respondida, que cada uma seja ajudada, ensinada, trabalhada, e que possamos, meu Pai, estar na sua direção, de acordo, meu Deus, com aquilo que o Senhor tem para nós. Nos ensine, continue nos guiando, sendo nosso Pai, aquele que guia, como uma mãe que guia uma criança. Quando uma mãe vai atravessar a rua e pega na mão da criança e leva a criança em segurança, porque ela está olhando dos dois lados, porque ela está protegendo aquela criança. É assim, meu Deus, que eu peço. Pegue na nossa mão, meu Pai, e nos guie por onde temos que ir. Nos leve, meu Pai, em direção do lugar que o Senhor quer para nós, o lugar que o Senhor tem para nós. E cesse as tormentas externas e as tormentas internas, em nome do Senhor Jesus. Quem é esse
que os ventos obedecem, que o mar lhe obedece, que até o vento obedece, é o nosso Pai, é o meu Pai. E eu peço, meu Pai, em nome de Jesus, cesse aquilo que está atormentando, cesse aquilo que está pesando, aquilo que está entristecendo, cesse em nome do Senhor Jesus. Que cada uma seja respondida, que cada uma seja ouvida e que saia daqui, meu Deus, consolada, cheia de força para seguir, meu Deus, no caminho que tem que seguir em nome de Jesus. Eu agradeço ao Senhor e declaro, meu Deus, um dia abençoado na vida de todas e aonde eu não consegui chegar, que o Senhor, que o Espírito Santo vá e toque aonde for preciso em nome de Jesus. Obrigada, Deus, por tudo. Amém? Amém e amém. Graças a Deus.